Hoje é 8 de abril de 2020. Nós estamos aqui já começando a testar essa live para começar aqui a conversar sobre o tema, sobre a pauta desta quarta-feira. Eu já até me perco. A semana está passando tão rápido que eu não sei se hoje é quarta, se hoje é quinta-feira, mas é quarta-feira. Estou falando corretamente. Mas eu vou aqui interagir com vocês só para saber o seguinte, perguntando se esse som, se o áudio está chegando bem até vocês. Então, gostaria que vocês me dessem feedback aí, quem está aí nas outras salas aqui na redação, aqui, só para testar. Mas eu creio que está chegando bem, senão já teriam me acionado aqui. E eu hoje vou ter daqui a pouquinho a participação do Nelson Ferreira, vou só esperar o Nelson Ferreira entrar, quando ele entrar na sala aqui, então vou chamar ele aqui para a sala para participar comigo. Vamos ver se vai dar certo hoje. O Nelson Ferreira está direto de São Fidélis. E hoje o tema, de certa forma, nessa live, nós vamos enfocar, na verdade, uma decisão do governo do estado que se refere a 30 cidades no estado do Rio de Janeiro, mas vamos enfocar especialmente o caso de São Fidélis, onde foi constatado, nesta quarta-feira, 4 casos de coronavírus. Mas eu vou chamar a atenção aqui para a manchete, que está explicitada no portal Viu, na primeira página do portal Viu, que foi uma decisão, que foi um decreto publicado pelo governador Wilson Witzel, autorizando o funcionamento do comércio em 30 cidades no estado do Rio de Janeiro. O que o governador, a Secretaria de Saúde, levou em conta ao tomar essa decisão, ao optar pela publicação desse decreto? Eles chegaram à seguinte conclusão: as cidades que não tinham ainda consumado, que não tinham diagnosticado nenhum caso de coronavírus, ou que porventura não tinham também casos suspeitos, essas cidades poderiam ou podem abrir o comércio normalmente. Porque não poderiam considerar que essa cidade estava no mesmo estágio de risco que uma cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que já tem... eu acho hoje o estado do Rio de Janeiro já passou de 1.000 casos. Daqui a pouco nós vamos conferir essa estatística. Então, eles estavam fazendo uma separação e uma pressão muito grande desses comerciantes no interior do estado para a reabertura do comércio. São Fidélis, essa cidade do norte do estado, uma pequena cidade aqui perto de Campos, ela hoje começou a funcionar, ela abriu o comércio. O prefeito da cidade, o Amarildo do hospital, o Amarildo Alcântara, ele, com base nesse decreto do governador Wilson Witzel, ele autorizou o comércio a funcionar. Aí a porca torceu o rabo, porque no início da tarde de hoje foi diagnosticado um primeiro caso em São Fidélis. Um homem de 70 anos, que reside no centro da cidade de São Fidélis, ele foi diagnosticado com coronavírus. É um senhor, um homem de idade, já é um senhor, é um idoso, com comorbidade. Esse senhor começou a sentir os sintomas, entre os sintomas ele começou a escarrar sangue, foi socorrido para o hospital, diagnosticado e trazido para a Beneficência de Campos. Ele está na Beneficência, na cidade de Campos dos Goytacazes, está hospitalizado. Mas 3 pessoas, supostamente dessa mesma família, foi diagnosticada hoje. Uma também senhora, a esposa desse senhor, estaria também com coronavírus. A sogra desse senhor também estaria com coronavírus. Então, são mais 2 idosos e mais um membro da família. Então, já são 4 casos na cidade de São Fidélis. E foi uma transmissão comunitária. Não consta que esse paciente de São Fidélis, ele tenha viajado, que ele tenha estado em algum lugar com alguém que estivesse aí com coronavírus. Então, ele contraiu essa doença em São Fidélis. O vírus, portanto, está circulando na cidade. Aí, então, a manchete do rebate aparece na tela agora aí. São Fidélis abre, começa e registra casos de coronavírus, mas são 4 casos. E a coisa foi numa velocidade tão grande, porque quando foi feita a pauta desse programa, só tinha 1 caso em São Fidélis registrado. No decorrer desse programa, foi diagnosticados outros casos. Então, aí viu que a coisa, ela andou. Como a coisa ela foi dinâmica. Na tarde de ontem,
após a notícia, após a publicação desse decreto do governador Wilson Witzel, que autorizou o funcionamento do comércio, um médico da cidade, quem fizer a leitura dessa matéria aí em O Rebate, vai poder constatar isso, o doutor Sebastião Neto, ele gravou um vídeo na rede social, gravou um vídeo no Facebook, dizendo o seguinte: olha, é um equívoco do governador Wilson Witzel fazer isso, porque ele não pode se basear no fato de não ter um caso diagnosticado oficialmente aqui, porque, primeiro, tem os casos das subnotificações. Tem várias pessoas que contrairão o vírus, o coronavírus, e esse vírus, segundo o médico, o doutor Sebastião, eu conversei com ele hoje à tarde, vai ficar incubado nesse paciente, então ele não vai sentir nada. Mas ele vai passar o vírus para alguém que vai sentir, que vai ter um sintoma mais forte, que vai ser hospitalizado, que vai ter um efeito muito mais complexo. Então, esse é o grande perigo. O doutor Sebastião Neto, que é médico de São Fidélis, trabalha no Hospital de São Fidélis, Hospital Armando Vidal, ele vai estar conosco na live aqui amanhã, às 18 horas e 30 minutos, comentando isso, comentando esse caso. E aparentemente, pelo que me demonstrou ao falar ao telefone, é alguém que está muito por dentro, é alguém que está muito inteirado sobre essa questão do coronavírus, está acompanhando a dinâmica do vírus e está olhando com muito cuidado essas flexibilizações nas 30 cidades do estado do Rio de Janeiro. E qual é a avaliação que ele faz? Esse vírus foi diagnosticado pela primeira vez em São Paulo. Esse vírus ele já se disseminou. Ele já está no estado do Rio de Janeiro, ele já se interiorizou. Cidade de Macaé, até agora, ao final da tarde, 14 casos oficialmente diagnosticados. Campos, 9 casos oficialmente diagnosticados. Fora os casos que não estão diagnosticados. Fora os casos que estão circulando. Então, na avaliação desse médico, essa situação ela vai piorar agora até junho, nesse prazo aqui, nesse mês agora de abril, até o início de junho. Esse vírus ele vai disseminar, ele vai contaminar muita gente, ele teme agora pelo pior. Então, o Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, ele flexibilizou isso cedo demais na avaliação desse médico, foi precipitado, não deveria ter aceitado a pressão de pequenos comerciantes no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui vários comentários na página aqui essa reportagem de O Rebate, vou novamente colocar aqui para que todos vejam, se é a manchete, uma nota, está até na minha coluna no O Rebate. Como é comum acontecer, ela foi compartilhada em páginas de Facebook, em grupos de Facebook. E nesses compartilhamentos, alguns comentários me chamam muita atenção. Tem um comentário de uma senhora, por exemplo, num desses grupos, que ela fala o seguinte: quem me garante, ela é de Macaé, que em Macaé nós só temos 14 casos até agora. Quem me garante que esses diagnósticos não estão subestimados? Que não há subnotificações. Ela não pergunta dessa forma, mas em tese é isso que ela pergunta, é isso que ela quer saber. Então, senhora, eu vou responder a senhora aqui. Se a senhora estiver aí sintonizada, é possível que esteja aqui. Estou vendo aqui que tem gente na sala acompanhando o programa, acompanhando essa live. Ninguém lhe garante que só existam hoje 14 casos em Macaé. É provável que tenha muito mais. É provável que haja um grande índice de subnotificação. Sabe por quê, senhora? Muita gente vai morrer de coronavírus. Muita gente já está morrendo de coronavírus por conta desse vírus. E nós nunca saberemos o diagnóstico de que foi que essas pessoas realmente morreram. No Rio de Janeiro, na semana passada, a Cláudia Freitas, que sempre está aqui conosco, que é colunista aqui do Portal Viu e do canal Viu no YouTube, ela estava falando aqui, ela falou ao vivo aqui conosco na live, o seguinte: olha,
Aqui no Rio de Janeiro já está morrendo gente. Essas pessoas, elas não podem ficar muito tempo sendo veladas. E como estão morrendo muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro, está enterrando logo, está cremando o corpo. E nós nunca saberemos de que foi que essas pessoas morreram. Nós não temos teste rápido. Nós não temos assim, uma quantidade de kits para fazer testes e dar um resultado imediato. Os resultados, os diagnósticos, estão demorando muito. Levam até 3 dias, 4 dias. Na cidade de Campos, agora temos 9 casos suspeitos e vai se esperar alguns dias até que esses testes chegam. Até que os resultados desses exames cheguem. Macaé tem vários, está aguardando vários resultados. E o negócio assim deu uma bagunçada tão grande que a estatística do governo do estado já não consegue acompanhar mais a dinâmica. Mas eu já estou também com o Nelson Ferreira, direto de São Fidélis, e vai participar conosco dessa live aqui. Eu chamo carinhosamente de Nelsinho, né? Nelsinho, boa tarde, Nelsinho. Está me ouvindo bem? Roberto, eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. Ô, Nelsinho, nós estamos aqui comentando sobre esse caso. Primeiro, aqui para você ver aí na tela, vou botar aí para você ver aí na tela, aí na sua tela deve estar aparecendo, o governador do Rio autoriza funcionamento do comércio em 30 cidades. Isso foi decisão dessa semana, agora, segunda e terça-feira para cá. Aí hoje nós já temos aqui o rebate, uma manchete aqui, São Fidélis abre o comércio, que abriu hoje, nessa quarta-feira, já registra o primeiro caso, já são 4 casos, ou 3 casos, né? 4 casos de coronavírus em São Fidélis, não é isso? São 4 casos. 4 casos, sendo que um paciente de 71 anos, ele está internado aí no CCC de Campos, e tem mais 3 famílias que constatou de que eles estão com o vírus. Eu vou até fazer a apresentação adequada aos nossos internautas que estão acompanhando aqui, Nelson, ao vivo, simultaneamente, daqui a pouco começarão a fazer perguntas. Nelson Ferreira é radialista, e por que não dizer jornalista também, porque o radialista faz jornalismo, em rádio jornalista é. E da Velha Guarda, e em São Fidélis, ainda tem uma rádio web, apresenta diariamente um programa, todo final de tarde, né, Nelson? Na rádio, faz a apresentação da rádio aí. É a rádio... Radiovia5.com, que você pode acessar no site. Nós temos também o aplicativo da rádio. Você baixa na Play Store, iRádio, Rádiosnet. Estamos em todas as plataformas digitais. Exatamente. Nelsinho, e nós já temos aqui até um comentário aqui, já temos aqui algumas pessoas acompanhando. Vamos exibir aqui, na verdade, aqui são... os links das matérias que as pessoas podem acessar aí no portal, viu? Está aí, esse é o link da matéria aí do governador Wilson Witzel, autorizando o comércio funcionar no estado do Rio de Janeiro, em 30 cidades. E nós temos aqui também a manchete, São Fidélis abre o comércio e registra casos de coronavírus, já são casos. Essa matéria está em O Rebate. Então, vocês podem conferir. E aqui também tem a matéria, 14 casos de coronavírus, situação de Macaé em breve deve se agravar. São aqui manchetes aqui que vale a pena fazer a leitura hoje. Mas, Nelson, nós vamos tocando o nosso barco aqui. Essa situação em São Fidélis, Nelson, ela preocupa também outras cidades que estão próximas aí no entorno. Você tem Cambuci, você tem a Peribé, e essas cidades, elas circulam, né? Roberto, ontem, quando houve essa determinação do governo do estado e que ele liberava esses 30 municípios, uma coisa que a gente comentou aqui é o seguinte, do risco, por quê? Campos já tinha um grande número registrado de pessoas infectadas. E tem muito fideirense que trabalha em Campos. Então, quer dizer, essa circulação, a tendência dela é propagar o maior número de vírus. Essa era uma preocupação. Mas existia também, e existe em quase todas as cidades, a ansiedade da volta ao trabalho, dos comerciantes de voltar. E o prefeito Amarildo, seguindo a determinação do governo do estado, o prefeito Amarildo terminou concedendo que o comércio voltasse a funcionar. E hoje, quando volta a funcionar, aí surge a notícia, a confirmação desse caso. Ele já baixou um decreto a partir de amanhã,
tudo volta a fechar até a situação se normalizar. Então, hoje o decreto dele hoje já fecha a cidade, porque também o decreto do governador já previa isso, né? Ele já dizia que se houvesse registro de algum caso, na verdade, a cidade ela voltaria, ele ia rever a decisão dele de abrir, né, a cidade, Sim, de abrir o comércio. É verdade. Então, eu acho que o prefeito ele seguiu também essa determinação. Nelson, eu tive hoje conversando com um amigo seu também, que é amigo nosso, que sempre participa aqui, o Lauro Fábio, em Varriçai. Varriçai está autorizado a funcionar o comércio. Pode funcionar. Mas ele, segundo me narrou hoje, Roberto, aqui do comércio é tímido, não abriu, mas os comerciantes já estão quebrando. Ele tem um imóvel, a família dele tem um imóvel que é alugado a uma pessoa lá que tem um comércio. Essa pessoa procurou hoje, palavras dele, entregando as chaves do imóvel. Falou, olha, não está aqui o último mês de aluguel, não tenho condições mais de segurar, de pagar o aluguel. Então, eu estou entregando o imóvel. Então, ele, na verdade, chamou a pessoa e falou, olha, você vai ficar e você está anistiado do pagamento de aluguel durante o período que durou essa pandemia. Diz que a menina ficou mais tranquila, permaneceu com a loja, mas não é todo locador de imóvel, não é todo proprietário de imóvel que tem essa parcimônia, que tem essa compreensão, né, Nelson? Não, na verdade, o locador ele vai ter que ter essa visão, porque ele sabe das dificuldades que cada um vai enfrentar. E olha que os aluguéis não são baixos. Então é muito melhor ele deixar passar esse período sem receber o aluguel e o locador ficar pagando os impostos que tem que pagar água, pagar luz. Pelo menos é menos uma despesa para o proprietário. Pelo menos eu penso assim. Aqui em São Fidélis, ou em todas as cidades, eu acho que vai acontecer isso, mas São Fidélis, nesses dias de paralisação, muitos comércios funcionaram. Funcionaram como? Ele coloca por exemplo, tem uma papelaria aqui na cidade, uma das mais concorridas. Ela fez o seguinte, colocou os funcionários em uma determinada área, quem chegava lá fazia um pedido, o funcionário ia lá, trazia e atendia. O pessoal de restaurante talvez tenha alguma queda, mas nem tanto porque tem o delivery, muita entrega. Os restaurantes, lanchonetes, as motos durante a noite circulam direto fazendo entrega. Tem setores que vão ser muito prejudicados, a gente sabe disso. Mas eu acho que tem uns que vai dar para segurar essa onda um pouquinho, a não ser que ela vai durar muito tempo, e nesse tempo de duração muito prolongada pode trazer consequências muito graves, sim. Nelson, ontem, o doutor Sebastião Neto, que é aí um médico aí de São Fidélis, ele fez ele parece até... Meu amigo, no final. Exatamente. Ontem ele gravou um vídeo ontem, ele divulgou na rede social, ele falando o seguinte, que era equívoco essa medida do governador Wilson Witzel, tendo em vista que, na avaliação dele, esse vírus já está circulando e a pessoa fica com esse vírus incubado, ele pode, às vezes, não sentir nada, mas vai transmitir o vírus para alguém que vá sentir uma reação diferente, perigosa, que vá até enfrentar riscos de morrer, né? E isso foi ontem à noite. Então, logo assim que o governador divulgou essa situação, e que São Fidélis estava incluído nesses municípios, ele foi e gravou o vídeo. Eu ontem tentei até falar com o prefeito Amarildo durante a noite, mas eu não consegui, que era para saber como ia funcionar, que ele tinha liberado, mas ele já havia ido, ele já tinha participado do meu programa, e ele tinha falado o seguinte, Nelson, nós vamos seguir a diretriz da Secretaria de Estado. O que o governo do Estado determinar, nós estaremos seguindo. Eu achei até que é uma coisa coerente, apesar de cada município ter lá as suas variedades, cada um tem uma maneira de trabalhar e ele tem liberdade para isso. Mas eu acho que é coerente trabalhar de acordo com o Estado, como eu acho que deveria estar trabalhando o Estado de acordo com o Ministério da Saúde, que o governo federal não tivesse com essas tantas divergências com
governo de São Paulo, governo do Rio, porque não é um momento de divergir, ainda mais nas questões de política, eu colocar política nisso. Eu acho que é um momento de união e deveria, sim, o presidente da República, com os governadores, todos sentarem e traçarem apenas um plano para o Estado e para os municípios. Eu acho que era o mais correto, para não ficar tendo essa confusão de ideias. Um fala que tem que trabalhar, outro diz que não, tem que abrir, outro diz que não abre. É muita confusão para uma população carente de trabalho. E eu ainda estou pensando, Roberto, aqui, amanhã, quando começar o pagamento desse vale de R$ 600. Você imagina o que teremos de fila nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, e Banco do Brasil não é Caixa, pelo menos a Caixa eu sei, e loteria como vai ficar amanhã. Imagina você. Nelson, você está tocando um negócio aí que realmente você se lembra como ficaram aí as agências, uma agência da Caixa Econômica Federal de São Fidélis, quando surgiu um fake news, um boato, de que o programa Bolsa Família ia acabar. Mas foi um pandemônio não apenas em São Fidélis, no Brasil inteiro. Isso eu acho que foi até ainda no governo Dilma. No governo Dilma, não foi? Se eu não me esqueço, foi no governo Dilma ainda. Foi. Exato. É num período, já acho que estava de período de eleição, aproximando a eleição, alguma coisa assim. Exatamente. Então você imagina, hoje, você está tocando num ponto que é bom eu elencar isso aqui, é bom eu citar isso. No centro da cidade de Campos, as filas nas casas lotéricas, nas agências bancárias ali do Calçadão, na área central, elas estão contornando. A fila na casa lotérica de um supermercado aqui, que é o Big, onde funcionou o Walmart, agora é o Big, uma fila também imensa, e as pessoas não estão respeitando distanciamento. Então, você imagina, nós estamos entrando numa curva ascendente, você imagina como isso vai ficar. E amanhã começa todo mundo a procurar saque de FGTS, porque hoje o governo adotou essa medida. Que está aqui, olha. O governo transfere dinheiro do PIS, PASEP para a FGTS. O trabalhador já pode sacar R$ 1.045 na conta. Começa amanhã. E olha só, então você vai ter FGTS, você tem esse auxílio aí que o governo está dando, esse auxílio social. Para quem recebe Bolsa Família, o cara já recebe R$ 200, está feliz, recebendo 600 vai correr muito mais vontade, porque o pessoal pensa que o dinheiro vai acabar naquele dia, né? Tem que pegar e botar a mão no dinheiro. Aqui em São Fidélis, a loteria está usando um critério seguinte, eles criaram um espaço, você tem quase 2 metros de distância de um para o outro, fica um funcionário na porta fazendo a triagem, passando álcool gel na mão de todo mundo, com spray, para que a pessoa chegue até a loteria. A Caixa Econômica também com restrições para o atendimento, assim como a agência do Banco do Brasil, só o Bradesco eu não vi essa restrição. O Bradesco, o pessoal está entrando, não está tendo muito esse cuidado, não. A agência não está tendo cuidado. As pessoas estão tentando ficar mais distantes, mas ficam todos dentro da agência. Como na Caixa Econômica, as pessoas ficam na parte de fora e loteria também na parte de fora, e o Banco do Brasil da mesma forma. O Bradesco que não tomou essa precaução ainda. Agora, foi uma medida inteligente, pelo menos organizou, né? Tem uma organização. Organizou. Tem uma organização. Então consegue, pelo menos, equilibrar. Agora, se houver uma multidão, se houver um grande fluxo de pessoas em busca, é até difícil para o estabelecimento organizar, né, Nelson? Sim, vai ficar difícil, porque quando você já pega o calendário normal, principalmente as pessoas de mais idade, eles já chegam na porta do banco antes de 7 horas da manhã. Isso no normal, no pagamento normal. Imagina agora tendo esse benefício. O pessoal de Bolsa Família e outros mais que vão receber. A ansiedade é muito grande. Tem muita gente que com muita necessidade de dinheiro. Essa é a verdade. Olha, e tem, sabe por quê? Porque muita gente trabalha na economia informal.
Tem muita gente Sim. com contas Sim. a pagar. Eu agora há pouco, antes de começar o programa, eu conversava no telefone aqui com o deputado Elbert Rezende, que vai participar da nossa live aqui na sexta-feira. O Elbert, eu falava, Elbert, eu estou muito assim preocupado, porque a Alerj aprovou uma lei, um projeto de lei, dando o seguinte, isentando todo mundo, não é isenção, mas adiando, suspendendo o pagamento, uma suspensão de água, luz e também quem tem gás canalizado em casa. Mas não está explicando para as pessoas que em algum momento essa conta vai ter que ser paga. Porque quando passar... essa conta vai chegar, né? Vai, já está chegando, já recebi. Já está chegando. Quando passar a pandemia, essas concessionárias, que são empresas privadas que faturam os tubos e querem faturar, elas vão cortar a energia. Elas vão partir para cortar a energia de consumidor. A Alerj deu isenção, mas não se preocupou com pós-pandemia, o Nelsinho. E o cara que está faturando sem receber dinheiro agora, ele quer saber o seguinte, ele tem que ter o dinheirinho para quando a conta chegar, ele pagar e comer. Sim. Ele não está pensando no futuro, no que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, quando terminar essa pandemia. Aí a coisa vai apertar mais ainda, que ele vai ficar sem água, vai ficar sem luz, e aí vai tirar o dinheiro de onde? Não é? Essa é a grande questão. E tem muita gente precisando comer. R$600, ainda que seja muito pouco, ainda que seja metade de um salário mínimo, né? Quase metade de um salário mínimo, que é pouco dinheiro para quem tem uma família. Não paga isso, não paga uma conta de luz, mas alguém come. As pessoas compram uma cesta básica, digamos assim, o essencial para comer, para manter a nutrição da família, vai comer. Com esse dinheiro vai comprar alguma coisa para dentro de casa, né? Nesse período. Então as pessoas elas estão ávidas com toda razão, porque até ontem elas estavam na incerteza. E o governo, Nelson, as pessoas vai dar confusão, porque as pessoas vão para o banco amanhã na esperança de que tem dinheiro, alguns vão encontrar dinheiro, outros não. Porque muitos que fizeram cadastro nesse link que a Caixa Econômica Federal mandou, está constando ainda em análise. Em análise. Certo. Ainda não está. Para as pessoas que sabem controlar a rede social, que acompanha, sabe que tem... Eu agora há pouco conversava com uma pessoa conhecida que dizia, olha, eu pensei que o dinheiro entraria amanhã, não entra, porque eu não estou nessa categoria e tal. Mas nem todos pensam assim, todos pensam que vai ser no mesmo, que vai ser tudo amanhã. E não vai ser, exatamente. E amanhã, quando alguém chegar no banco aí procurando por dinheiro, para sacar dinheiro e não encontrar, pode ser que em algumas cidades a coisa se resolva bem, alguém volte para casa e não dê problemas. Mas em muitas agências, tomara que não, tomara que estejamos errados, mas nós vamos ter confusão. Você pode ter certeza. Confusão e redobrada. Também acho que vai. Tumulto e briga. É verdade. Tumulto e briga. Tomara que não. Exatamente. Tomara que isso não aconteça. Exatamente. Ô, Nelson, nesse período de quarentena, você está fazendo o programa normalmente? Não, normalmente. A programação da rádio é normal e lembrando que a Rádio Via 5 é uma rádio web, mas que ela funciona 24 horas no ar, com programação em todos os horários, temos programas com apresentadores. É uma rádio um pouco diferente da maioria das rádios webs que tem por aí. A gente faz um trabalho específico, muito interessante, com muito noticiário, muita informação, transmissão de futebol. A gente tem tudo que tem que fazer em rádio, a gente faz. É muito eclética, com a programação muito variada, com grandes apresentadores, comunicadores de primeira linha, viu? Tá aí o Arnaldo Garcia, né? Arnaldo Garcia é o nosso, além de ser o nosso narrador de futebol, é o nosso diretor também, né? Faz parte aqui da família Via 5. Arnaldo é muito bom. Nelson, eu vou recomendar a vocês aí em São Fidélis aí, muita tranquilidade. Vou torcer aqui, porque você sabe que eu tenho um carinho enorme para o São Fidélis, eu adoro o São Fidélis. Meu sonho de consumo em São Fidélis é uma casa na montanha, um sítio na montanha de São Fidélis, lá em Itaculubi.
É uma Vamos região para lá, vamos gostosa. na região de Itacolomi, de Bela Joana, e pronto. Exato. Tá certo. Mas, muito obrigado, Delcinho, por essa força participar conosco nessa live aqui, viu? Grande abraço aí para você. Tá bom, eu que te agradeço pela gentileza do convite e dizer para você que nós também lá na Rádio Via 5 estamos à sua disposição. Você sabe que a gente começou nesse projeto Viu aí, a gente foi desde o início, né? A gente estava juntinho ali até você chegar onde você chegou, né? Nós ficamos para cá, procurei Ah, outro caminho, deu sequência nesse belo trabalho que é o Portal Viu. Muito bom. lembrando, Eu fico bem lembrado, feliz por isso. Nelson. Nelson, nós trabalhamos junto no jornal Viu, né, Nelson, que circulava aí no São Fidélis, aquela região toda. A gente Muito peregrinou um bom. pouquinho aí. Zezé, o Tá pessoal certo. Sávio, o pessoal todo. Grande abraço aí, Nelson. Tá bom, Roberto. Grande abraço, Obrigado. amigo. Uma boa noite para você. Valeu. Obrigado. Tá aí a participação do Nelson Ferreira, que é radialista em São Fidélis. Vocês estão vendo aí a página de São Fidélis. São Fidélis, cidade de Poema, confirmado 4 casos de Covid-19 em São Fidélis. É uma página lá de São Fidélis, a página no Facebook está nos acompanhando aí. Muito obrigado a vocês aí de São Fidélis. A gente dá uma força aqui, colocando o pessoal ver. Acessa a página que tem notícias lá de São Fidélis. Pessoal, acessar a página de São Fidélis aí. E deixa eu só dar uma reformulada na página aqui, lembrando aqui que nós abordamos agora há pouco com o Nelson Ferreira, foi essa notícia aqui, ó, que você vai encontrar aí no Portal Viu, tá aí, olha, o governador do Rio autoriza o funcionamento do comércio em 30 cidades do estado do Rio de Janeiro, e na sequência, você tem, essa é a matéria que está no Portal Viu, mas você tem essa matéria aqui também em O Rebate. Olha, 14 casos de coronavírus, situação em Macaé deve se agravar. Essa matéria está em O Rebate. Mas você também tem uma matéria aqui de O Rebate, que está no Portal Viu, sobre São Fidélis. São Fidélis abre comércio e registra caso de coronavírus. São 4 casos de coronavírus registrados em Macaé, em São Fidélis, todos de uma mesma família. O paciente que está em estado mais grave, ele foi trazido, ele está em Campos, tá aqui na cidade de Campos, hospitalizado aqui, e não sei, ele estava numa situação, estava escarrando sangue esse paciente. E segundo informações, esse paciente, se ele continuasse no estado em que estava, ele seria para a UTI. Ele ficaria hospitalizado na UTI. Ele é um paciente da cidade de São Fidélis. Então, são 4 casos. No sábado, na sexta-feira, às 18h30, aqui nessa live, nós vamos ter aqui participando conosco o doutor Sebastião Neto. Ele é médico do Hospital Armando Vidal, em São Fidélis. Está acompanhando esse caso coronavírus na cidade. E ele vai aqui fazer algumas colocações, vai nos trazer algumas informações interessantíssimas. O que ele disse hoje? Ele conversou comigo no telefone. Ele diz o seguinte: na avaliação dele, tem um montão de gente já com coronavírus. Tem um monte de gente infectada. Mas em algumas pessoas, o coronavírus, ele vai se inocular e vai ficar, a reação não vai ser nenhuma. Ou alguém vai ter a reação de uma gripe, vai piorar um pouco a respiração, aqui ele vai ficar em casa. Enquanto que em outros casos, algumas pessoas, elas estarão em estado bem mais grave. Elas terão que ser transferidas para uma UTI, elas terão, de repente, que ficar com um auxílio de respiradores. Então, vai depender de cada caso. E esse vírus ele já está sendo transmitido comunitariamente. Então, em São Fidélis, agora não tem mais só 4 casos. Em Campos, teoricamente, nós já não temos só 9 casos. Em Macaé, teoricamente, nós não temos só 14 casos. No estado do Rio de Janeiro, deixa eu chegar aqui na nossa estatística aqui, que está dizendo, vamos ver aqui, atenção produção, que já me mandou aqui, nós não temos só essa estatística aqui no estado do Rio de Janeiro hoje.
Atenção, Rio de Janeiro, confirmado, 1.938 casos. Mentira, nós já temos muito mais do que isso no estado do Rio de Janeiro. São as chamadas subnotificações. Segundo o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, o senhor Edmar Santos, para cada um caso diagnosticado de coronavírus no estado do Rio de Janeiro, nós teremos até 100 casos subnotificados. Aquele paciente que tem, não foi diagnosticado, relaxou, ficou e foi, mas está transmitindo para todo mundo. Para cada um caso, 100 casos subnotificados. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem falou isso foi o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Edmar Santos. Nós temos mortos no Rio de Janeiro hoje, aqui, ó, 106 mortes. Provável que tenhamos mais, porque algumas mortes não estão sendo nem diagnosticadas, está dando tempo. Tem nem velório mais no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Está proibido velar corpo. São Paulo, 6.708 casos confirmados, 428 óbitos. Na região norte do Brasil, nós temos hoje 1.222 casos confirmados, no centro-oeste, 842, no sudeste, 9.487. E na região sul, 1.551. O sudeste, que as pessoas circulam mais nessas três unidades da federação, os 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Os 3 maiores estados da federação. Então, nesses 3 estados, o número de pessoas circulando é bem maior. São Paulo, não se fala, é um pulmão industrial do país, o coração do país. Nós vamos aqui, ó, na contabilização de casos no Brasil. Deixa eu ver se eu chego aqui que eu recebi aqui, só não estou achando aqui agora. No Brasil, são quantos casos? Gente, no Brasil são 15 mil casos confirmados. 15.927 casos confirmados e 800 óbitos. Esse está no painel do Ministério da Saúde. Então, é motivo, são razões de sobra para se preocupar, para se precaver. E nós estamos aqui nesse estágio. Nós só estamos nesse número de pessoas aqui falecidas e infectadas por causa do isolamento. Se não houvesse isolamento, esse índice seria maior. Como foi flexibilizado o isolamento, as pessoas elas não conseguiram ficar também muito tempo dentro de casa, pela necessidade, precisam trabalhar, precisam se deslocar. E outros também que poderiam ficar dentro de casa relaxaram porque tiveram estímulo. Alguns seguiram a cabeça do presidente Jair Bolsonaro e outros tantos e foram para a rua. A partir de agora, portanto, começando agora, essa semana agora aqui, ó, segunda, nós vamos entrar aí quase na segunda quinzena de abril, até o início de junho, segundo projeções de especialistas, teremos o salto. Tomara que não, tomara que esteja todo mundo errado. Mas todo mundo que achou que não iria acontecer e relaxou e flexibilizou se deu mal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizia que era uma gripezinha. Agora está com um monte de morto lá na porta, está quase enterrando morto em jardins. Estados Unidos não tem mais cemitério, está lá. Talvez não vai ter cemitério para enterrar cadáveres. Vai enterrar nos jardins, nas praças. Tem lá o protocolo para isso. E o Donald Trump, que é presidente, quer vender remédio. Ele é sócio de uma fábrica de cloroquina, um remédio que ele diz que é bom para combater a doença, que faz efeito contra a doença, quer vender remédio. Enquanto uns choram, alguém quer vender lenço. Né? Mas pagou para ver. Disse que era uma gripe, ficava todo mundo dentro de casa, botou todo mundo na rua. Deu nisso. Deu no que deu. Vamos encerrando essa live de hoje. Está na hora, são 19 horas agora, em 9 minutos. Mas amanhã nós vamos estar de volta aqui. Ainda vamos enfocar, vamos ver aí o impacto dessa medida nessas pequenas cidades, nessas 30, vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas 24 horas em 30 cidades em que está liberada aí a flexibilização do comércio. Em São Fidélis caiu a flexibilização, a partir de hoje a cidade fecha o comércio novamente. Mas nas cidades em que estão ainda funcionando o comércio, nós vamos acompanhar e vamos ver como é que vai
evoluir a situação. Antes de encerrar essa live aqui, eu já estou encerrando aqui só a produção, só pedindo aqui um tempinho só, um minutinho. A defesa que a gente faz, que a gente fala em termos de confinamento, em termos de isolamento social, é que a medida me agrade ou agrade A, agrade B. Quem quer ficar trancado dentro de casa? Quem quer ficar sem ir à rua, sem ir à academia, sem trabalhar, sem viajar, sem deslocar? Imagina digamos, a mudança de hábito que representa para alguém que se desloca com a intensidade até que eu me desloco. Campos, Macaé, Rio, fico de um lado para o outro. Já estou em um monte de lugares num dia só. É cansativo? Mas é uma coisa que eu me habituei e dá prazer. Imagine alguém que também tenha o hábito, todos os dias, de praticar esporte, de se deslocar até o trabalho, interagir com amigos. Então, é muito penoso para todo mundo. Mas é um momento de escolha. Ou se limita, ou restringe um pouquinho, ou abre mão desses hábitos durante um tempinho, ou vai chorar na cama que é lugar quente. Ou vai matar alguém, vai transmitir o vírus para alguém que vai morrer, vai penalizar uma criança, vai penalizar um idoso que tem comorbidade, o pai ou a mãe. Então, entre ficar com a restrição e causar um dano a alguém, ou até mesmo causar-me um dano pessoal, eu vou ficar com a restrição. Eu prefiro isso. Não seria egoísta ao ponto de saber que se eu tenho uma vida esportiva, tenho saúde, para mim vai ser uma gripezinha, e vou, com base nisso, querer quebrar isolamento, sem me importar e prejudicar os outros. Então, ainda que me atingisse como uma gripezinha, mas se fosse atingir alguém como um vírus mortal, eu iria me reservar ao dever de ficar dentro de casa como estou. Ponto. Deixa eu dar uma olhada aqui também aqui nos comentários. Aqui, Ana Lúcia Santos Mayhoff. É de agora para frente que os casos vão aumentar e as pessoas ainda estão nas ruas. Ana Lúcia, perfeita a sua colocação. Eu falava agora há pouco, você entrou na sala agora, mas agora há pouco, Ana Lúcia, eu estava falando aqui sobre o centro da cidade de Campos dos Goytacazes, as lotéricas, os bancos, as agências bancárias estão lotadas. As pessoas estão na porta ou em filas, mas tumultuadas. Eu não sei como é que se permite isso. Essas agências, essas instituições bancárias, gerentes dessas instituições deveriam enxergar um pouquinho menos o lucro e olhar para a vida das pessoas. E as pessoas que estão se sujeitando a esse risco deveriam pensar um pouco mais em suas famílias ou nelas mesmas. Adotar até o egoísmo inteligente. Eu estando bem, o meu vizinho estará bem. Mas, infelizmente, não é assim não, sabe, Ana Lúcia? As pessoas ainda são muito individualistas. Mas totalmente individualistas. Mas eu espero que tenhamos juízo. Espero que daqui para frente as pessoas tenham juízo. Carlinhos do Farol. Boa noite, Roberto Barbosa. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos vocês aí no Farol de São Tomé. É a única praia de Campos dos Goytacazes, Farol de São Tomé. E Farol de São Tomé, tem pessoas que moram o ano todo em Farol de São Tomé, algumas vão para lá no período de veraneio, mas Carlinhos e Ana Lúcia são pessoas que adotaram o Farol como residência no verão, no inverno, chova, faça sol, são pessoas que vivem no Farol o ano todo. Não vão para Farol só no período de verão, porque tem gente que é Farol só no período de verão. Eles não, estão em Farol o ano todo, o tempo todo. Muito obrigado aí a vocês por estar participando aqui dessa live. Mas eu estou encerrando, eu estou já me despedindo aqui. Amanhã, a partir das 18h30, eu estou de volta, tá bom? Muito obrigado a vocês e até mais.